Olá, meu nome é Yara Aguiar. Sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. E mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Você quer descobrir como perder gordura e ganhar músculos? Você não tem tempo para treinar e quer saber que tipo de treinamento pode ser mais eficiente? Você tem dúvida se pode ou não treinar em jejum? Então fica aí que hoje o nosso papo vai ser sobre exercício. Quem tem tempo, quem não tem tempo, quem quer emagrecer, quem quer ganhar músculos. Mas para falar hoje sobre esse assunto, eu convidei aqui o Dr. Bruno Fischer, que é nutricionista e educador físico, fez especialização em musculação e fisiologia do exercício, tem mestrado e doutorado em educação física, ambos pela Universidade de Brasília, e é criador do método 3A de emagrecimento e saúde e também do programa Resultado Acelerado. Seja bem-vindo, Bruno, mais uma vez, para a gente levar informação de qualidade, consciência, né? E com responsabilidade para ir para a galera e para a nossa audiência. Obrigada. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer a gente bater esse papo aí sobre exercícios. Então, deixa eu pedir aqui, Bruno, para o pessoal curtir e compartilhar, que eu me esqueço sempre disso, entendeu? É para o pessoal curtir, compartilhar, se inscrever no canal, me ajude a levar informação de qualidade para as outras pessoas e que esse vídeo, que o YouTube julgue que esse vídeo é um vídeo importante, então eu preciso da sua ajuda. Se você puder também, faça aquele comentário, coloca a sugestão de tema e aí a gente vai trazendo temas importantes aqui que podem te ajudar. Então, Bruno, eu sou apaixonada por exercício. Então, assim, o sedentarismo, ele faz parte aí de praticamente metade da população do Brasil, não realiza aquele mínimo que é recomendado para o dia a dia. E já é bem conhecida, a Organização Mundial de Saúde já fala bastante sobre isso, que 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se as pessoas fossem mais ativas. Teriam menos infarto, menos AVC, menos pressão alta, menos doenças neurológicas, então é uma infinidade de coisas que poderiam ser evitadas. E a principal justificativa para quem não faz exercício é a falta de tempo. E hoje eu quero desmistificar isso aqui, tá? Então, vamos começar falando a respeito. Existe um tempo mínimo para a pessoa que quer emagrecer e quer ganhar massa muscular? Fala um pouquinho, é variável conforme idade, conforme gênero? Começa falando, explicando um pouquinho sobre isso. Tá, então vamos lá. A gente até pouco tempo atrás tinha algumas recomendações, inclusive do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que falava sobre a quantidade de exercício que a gente deveria fazer por semana para ter saúde, né? Então, acumular um mínimo de 150 minutos de exercício por semana para ter saúde. Só que isso tem sido questionado nos últimos anos e a partir de vários outros estudos e métodos com formas diferentes de exercício, a gente tem percebido que para a gente ter bons níveis de saúde, a gente precisa de muito menos do que isso. Então, é claro que a gente tem que se atentar ao tipo de exercício, à intensidade, à frequência, mas a gente consegue com bem menos que isso. Então, assim, o que eu acho que o que a gente tem que tentar entender, o que seria um exercício voltado para a saúde? O que eu preciso para ter uma boa saúde? E aí eu considero que a gente precisa de ter, vou colocar 4 atributos, assim, né? Então, o primeiro deles é uma boa aptidão cardiorrespiratória, né? Então, uma boa aptidão cardiovascular, que geralmente a gente consegue isso com algum tipo de exercício aeróbio ou algum exercício cardiorrespiratório. Força, né? E uma boa aptidão muscular, nós vamos falar de aptidão muscular, que aí a gente envolve força e ter uma boa quantidade de massa muscular. Uhum. A gente precisa de mobilidade funcional também, né? Conseguir coçar as costas, pegar um objeto no chão. E a gente precisa de uma outra coisa que não necessariamente é relacionada à aptidão física, mas é importante, que é de manter o peso dentro do recomendado, dentro do adequado, não estar acima do peso. Uhum. Então, para cumprir pelo menos esses 3 primeiros pontos, né, de boa aptidão cardiovascular, boa força e massa muscular e boa mobilidade, a gente precisa de muito pouco exercício. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que, por exemplo, você consegue ter uma aptidão cardiorrespiratória funcional e boa, fazendo 3 vezes por semana exercício cardiorrespiratório de alta intensidade de 10 minutos no total da sessão. Então a gente está falando aí de 30 minutos na semana. Então você pegar segunda, quarta e sexta, 10 minutos, a gente vai falar sobre isso, né? Treino HIIT, um protocolo específico, consegue ter um aprimoramento da capacidade cardiorrespiratória
igual a você ficar aqueles 150 minutos semanais fazendo atividade cardio de intensidade moderada. Então, a gente consegue melhorar a saúde cardiovascular fazendo isso. E da mesma forma, para a gente ter força e ganho de massa muscular, a gente precisa, nos primeiros meses de treinamento, às vezes, uma série para cada grupamento muscular, já é suficiente para isso, né? E às vezes evoluindo isso até 3 séries. Então, se você escolher bem os exercícios, 3 ou 4 exercícios bons, que trabalham muitos músculos ao mesmo tempo, realizados 2 vezes por semana, já vai cumprir essa questão de você ganhar massa muscular funcional e principalmente força funcional. E aqui a gente tem que esclarecer que a gente está falando sobre saúde, benefício de saúde. Se a pessoa tem outros objetivos, são outras questões. Mas a gente está falando que o mínimo você consegue trazer, como você falou, de capacidade física, né, capacidade aeróbica, que é medida através do VO2, né, que é a quantidade de oxigênio que a pessoa máxima que a pessoa consome, ou de preservação e até de aumento de massa muscular que diz respeito à saúde metabólica e à longevidade. Então, quando a gente fala, e além da mobilidade, que diz respeito ao quê? A fazer suas atividades do dia a dia, a agachar no banheiro, né? Isso. A coçar suas costas, a levantar de uma cama, a pegar algo no alto de um armário, né? Que são atividades do dia a dia. Não necessariamente você precisa desse protocolo, né, de 150 minutos por semana. Você pode alcançar isso com o mínimo. Mas aí, se você tem outros objetivos, é outras questões que nós vamos falar, né? Mas aí, quais são os melhores tipos de treino para quem tem? Vamos lá, pouco tempo, quer queimar gordura e quer ganhar massa muscular. Tô sendo exigente ou não? Mais ou menos. É a mesma coisa, assim. A gente tem, assim, para a gente potencializar a queima de massa, de gordura e ganhar massa muscular, a gente não adianta escolher uma forma só de exercício, né? Então, para perder gordura, a gente precisa de ter um déficit calórico e a inclusão de exercício de força, exercício muscular, com exercício cardiovascular, a gente consegue o melhor resultado. Porque cada um deles vai atuar num mecanismo diferente. Então, o exercício de musculação, por exemplo, ele vai te ajudar no processo de emagrecimento por vias diferentes do que o exercício aeróbio atua. Então, juntar os dois é o melhor caminho para você potencializar a queima de gordura. Para ganhar massa muscular, o exercício aeróbio é muito pouco eficiente para isso. Ele vai ajudar uma pessoa que não faz exercício nenhum. Por exemplo, se fizer uma bicicleta ergométrica, uma aula de spinning, a pessoa que não faz exercício, ela vai ter uma melhora de hipertrofia, por exemplo, de perna. Mas ela não vai melhorar o membro superior. Entendeu? Então, assim, se a gente for pensar de um ganho de massa muscular global, aí a gente vai fazer a musculação. E a melhor musculação é aquela musculação que você, em poucos exercícios, você consegue envolver muitos músculos. Certo. Então, por exemplo, se você fizer um leg press, você consegue trabalhar quadríceps, glúteo e posterior de coxa. Se você fizer uma cadeira extensora, você trabalha só quadríceps, por exemplo. Entendi. Se você for além ainda, fizer um agachamento, além desses músculos que eu citei, quadríceps, glúteo, posterior, você ativa a musculatura de membro superior para segurar a barra, você ativa a musculatura paravertebral. Então, assim, não só você ativa mais músculos para eles se hipertrofiarem, quanto você consegue gastar mais energia, porque mais músculos são envolvidos naquele processo. Então, se a gente for pensar, a junção de treino cardio de mais intensidade com treino muscular de mais intensidade e com que trabalhem muitos músculos ao mesmo tempo, é o melhor cenário para você conseguir aqueles 3 atributos físicos. Força e massa muscular, né, que é o atributo muscular, capacidade cardiorrespiratória e até a mobilidade. Então, se esses exercícios que a gente escolher na musculação forem feitos com grande amplitude de movimento, você consegue desenvolver sua mobilidade para ser funcional. E até quando você fala essa combinação, também é algo que diz respeito à saúde cardiovascular, de melhora de mortalidade cardiovascular. Porque até pouco tempo atrás, a gente visava somente o exercício aeróbico, né, como melhora só do VO2. Mas hoje a gente já dá mais atenção à musculação em si, aos exercícios de força. E já tem estudos demonstrando que quando você faz, por exemplo, aquela pessoa que faz só a musculação, aquela pessoa que faz só o aeróbico ou qualquer outro tipo de exercício, ela tem benefício cardiovascular. Mas a combinação do exercício de força com o exercício aeróbico é o melhor cenário e você tem uma maior redução de mortalidade cardiovascular quando é combinada as duas coisas. Sim, né? Com certeza. E aí, em relação, até já para complementar, tem algo que é mais eficiente para perder gordura, a musculação ou o treino aeróbico? Você já falou que a combinação dos dois é o mundo ideal, mas se um perde mais gordura do que outro, qual seria?
Então, isso aí ainda tem uma certa inconsistência na literatura com relação a isso, né? Então, porque assim, a forma de você fazer exercício aeróbio, ela é muito variada. Então, tem estudos que são feitos com protocolos de alta intensidade e curta duração. Tem estudos feitos com protocolos de bastante duração, né? Então, por exemplo, pessoa que corre lá 1h30 por cada sessão de treino 4 vezes por semana, ela vai ter um gasto energético maior do que a pessoa que faz um treino muscular de 30 minutos, por exemplo. Aham. Então, assim, se eu fosse pensar assim, em atividade mais eficiente para emagrecer, talvez seria um pouco mais eficiente para o processo de emagrecimento o exercício aeróbio. Mas não é muito significativo. Só que pensando no ponto de vista de saúde, aí eu já vou para o outro lado. Eu acho que o treino muscular, ele favorece mais, ele traz mais benefícios do que o treino cardiovascular isolado. Então, se eu tivesse um revólver na cabeça, fosse obrigado a escolher uma das duas atividades, eu ia ficar com treino muscular. Entendeu? Porque eu percebo mais benefícios nele, principalmente para o processo de emagrecimento, porque assim vai preservar a massa muscular e outros atributos. E você, algumas vezes, pode também inserir uma certa fase aeróbica também na musculação, a depender como você faz esse tipo de treinamento, Sim, né? exatamente. Então, você pode juntar ali as duas coisas nesse tipo de treinamento, a depender como você faz, né? Exatamente. Então, por exemplo, treino que você faz, que escolhe grandes grupos musculares, como você tem anteriormente, que eles vão envolver muitos músculos. Se eles envolvem muitos músculos, eles vão aumentar um pouco mais a frequência cardíaca. Aham. Então, se você faz isso, por exemplo, numa forma de circuito, ou um exercício alternado com outro, você vai ter um incremento dos batimentos cardíacos que acabam proporcionando uma melhor aptidão cardiovascular também, Aham. especialmente aptidão cardíaca. Entendeu? Entendi. Assim, o mecanismo não é completo, porque assim, o treino aeróbio, ele acaba trazendo outros benefícios, por exemplo, nas mitocôndrias, superior que ao treino muscular só consegue. Mas a gente consegue sim, às vezes, só com a musculação, quando bem orientada, suprir aquela falta de um eventual exercício cardiorrespiratório. Perfeito. Assim, na verdade, é óbvio aqui que a gente está falando que o melhor é a combinação dos dois. E o melhor ainda é aquele que a pessoa faz, que mantém consistência, né? Exatamente. Porque Com assim, certeza. não adianta você fazer de vez em quando e não manter consistência. Mas aí vamos entrar um pouquinho no HIIT, né? Qual é o conceito do HIIT? Explica para o pessoal. E ele realmente é o melhor método para otimizar tempo e conseguir resultado? Tá. Na tua opinião? Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de HIIT, né? O HIIT com um I só, que é o de High Intensity Training, que aí geralmente treino de musculação com mais intensidade, e o que é mais conhecido da população em geral, que é o HIIT com dois Is, que é o High Intensity Interval Training, que é treinamento intervalado de alta intensidade. Então, lá mais ou menos para a década de 90, mais ou menos, foi quando começaram a estudar esse protocolo para emagrecimento, mas há estudos com ele para melhora da aptidão cardiorrespiratória muito antes disso. Desde a década de 30 já tinha estudos com esse tipo de treinamento, que é um treinamento que você alterna intensidades mais altas com intensidades mais baixas. Né? Um exemplo, você correr bem rápido por 1 minuto e fazer uma caminhada de 2 minutos. Isso é uma das formas do HIIT, né? Do treinamento intervalado. Então, o que a gente tem hoje em dia de estudos com ele? Quando a gente vai pensar em emagrecimento, se você comparar um treino de HIIT com um treino de aeróbio contínuo, os dois, para o emagrecimento, na maior parte dos estudos, eles são iguais. Tá. Né? Então, assim, resultado, emagreceu. Quanto que emagreceu? A maior parte dos estudos mostra que eles são virtualmente iguais. Só que no HIIT você gasta menos tempo fazendo. Então, ele é um processo que a gente pode dizer de mais eficiência. Né? Você teve o mesmo resultado com um investimento de tempo menor. Então, E talvez a adesão maior. Adesão maior. Então, por incrível que pareça, por mais que às vezes a gente olha pessoas morrendo ali, fazendo com alta intensidade, às vezes suando ali, as pessoas preferem ficar menos tempo com mais intensidade do que ficar longos períodos com menos intensidade. Óbvio que isso não é a regra, né? Isso é muito individual, mas dentro da literatura há uma predileção por treinamentos intervalados. E assim, aí em termos de emagrecimento, eles são basicamente iguais. Mas de aptidão cardiovascular, não. O treinamento HIIT ele é mais eficiente. Então, para melhorar a função pulmonar, função cardíaca, o treinamento intervalado ele é superior ao treinamento aeróbio contínuo. É para qualquer pessoa? Eu digo assim, faixa etária, idoso, mulher, enfim, tem alguma restrição que você fala, olha, essa população não pode? Não, a gente tem vários e vários estudos com HIIT para diversos tipos de população, desde indivíduos pós-transplantados cardíaco,
e diabéticos, hipertensos, obesos, dos mais variados tipos de população, a gente tem estudo com HIIT. Só que, obviamente, que são com protocolos adequados para aquela condição da pessoa. Né? O que é high para uma pessoa exatamente. Não é high. Você não vai pegar um pós-transplantado e colocar ele numa bike de spinning para falar para ele fazer 30 segundos no máximo que ele conseguir. Entendeu? Mas... E uma outra dúvida, o tempo máximo ali daquele treinamento do HIIT, existe um conceito de tempo? Por exemplo, ele vai fazer um treino naquele dia. Qual o tempo máximo que ele faz? Então, também não tem. Assim, a gente pode tentar, assim, se a gente for tentar juntar o que seria recomendado de atividade, por exemplo, quando os treinos são com protocolos máximos, né, que a gente chama all-out, que é dar o máximo de si, então, geralmente esses estímulos são curtos, por exemplo, 20, 30 segundos com a maior intensidade que você consegue, e o período de recuperação, para você voltar a fazer um segundo tiro desse, ele tem que ser geralmente 6 vezes o tempo que você ficou no esforço. Então, se você ficou ali 30 segundos ali no esforço ali, você vai ficar ali, sei lá, 3 minutos ali, pelo menos, ali de recuperação ou mais, tá? Então, geralmente é isso. E aí, esse tipo de treinamento, ele promove resultado com treinos curtos, né? Então, assim, você vai somar de esforço, às vezes, 4 tiros desse, entendeu? Para você ter já bons resultados do ponto de vista cardiovascular e até de perda de gordura. E tem protocolos desses, inclusive, adaptados. Como eu citei lá logo no começo do nosso bate-papo, tem o maior pesquisador do mundo nessa área aí, chama Martin Gibala, ele mostrou um resultado com 3 tiros de 20 segundos, com 2 minutos de recuperação entre cada um. Então, se a gente for pensar em tempo de esforço, foi 1 minuto de esforço. E isso promoveu bons resultados do termo cardiovascular. Para emagrecimento, é insuficiente para emagrecimento, porque você não acumulou grandes gastos energéticos, entendeu? Então, geralmente a gente tem isso. Agora, se a gente for pensar naquele ritmo mais clássico, que a pessoa fica 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, ou 2 minutos, geralmente o recomendado é tentar somar 10 minutos de esforço. Né? Então, se você ficou ali 1 para 1, você vai ter um bom resultado ficando 20 minutos. 1 minuto correndo e 1 minuto caminhando, por exemplo. Só que assim, para muitas pessoas, às vezes isso é inviável, esses 20 minutos. Então a gente consegue ter bons resultados com tempo menor do que esse. Então, pelo menos para aptidão cardiorrespiratória. Para o emagrecimento ainda dá um nível a mais. É isso que eu ia falar. Principalmente para aptidão cardiorrespiratória, né? Mas para emagrecimento acaba tendo que aumentar um pouquinho o tempo, né? E uma outra pergunta que também a galera faz bastante, que tem dúvida, quais que você considera, quais os principais erros que as pessoas que treinam, dizem que treinam, mas não têm resultado? Qual é o maior erro que elas cometem? Então, eu acho que o maior erro é a inconsistência no treino. A pessoa começa a treinar, aí faz lá 2 meses, aí para ou se não vai um dia e falta, sei lá, ela estava programada para ir 3 vezes por semana. Ela foi 1 vez e na outra semana vai 2, depois falta. Então, eu acho que a inconsistência em manter o treinamento talvez seja o principal dificultador do resultado. Aí, se eu for eleger um segundo, eu vou falar da intensidade do treino. Então, é bem comum da gente ver, eu vejo isso na academia, por exemplo, na musculação. A pessoa, ela está fazendo uma intensidade muito aquém do que ela consegue. Então, assim, não é simplesmente você falar que vai fazer musculação e seu músculo começa a crescer. Não é isso. Você precisa de uma dose, né? Você precisa da dose. Então, a dose, ela envolve a quantidade de repetições, a quantidade de séries, o esforço que você faz. Então, de uma maneira geral, o exercício, por exemplo, de musculação, ele tem que ser feito com um nível de esforço maior. Então, a pessoa tem que ter uma dificuldade para vencer aquela resistência. Que é diferente de uma fisioterapia, né? É bem diferente de uma fisioterapia. Porque às vezes as pessoas estão na academia que estão parecendo que estão fazendo fisioterapia. Não, você tem que levar... Na verdade, a musculação, explica um pouquinho sobre isso. A musculação, ela vai lesionar ali, a gente vai detalhar um pouco isso, mas a musculação, ela precisa que a célula ela se lesione, né? Para ela, de alguma forma, mais ou menos na verdade, isso. assim, a gente tem alguns conceitos que estão relacionados ao ganho de massa muscular. Né? Então, alguns mecanismos que estão relacionados a isso. Então, um dos mecanismos é relacionado ao dano muscular. Então, você tem algum dano muscular ali, esse músculo ele vai se regenerar e sempre ele vai ficar um pouquinho melhor do que ele estava antes. É igual a gente tentar lembrar de fratura, né? Tem aquele calo ósseo, ou seja, aquele lugar ali mais difícil de quebrar. Então, a gente pode fazer uma analogia com isso. Então, quando a gente tem um esforço muscular, que você tem um dano muscular,
você vai tender a recuperar aquilo e aquilo melhorar. Só que a gente não precisa de ter o dano para ter ganho de massa muscular. A gente precisa de ter o que a gente chama de tensão na fibra muscular. Na fibra. Entendeu? Então, assim, essa tensão na fibra, às vezes você consegue ter hipertrofia sem ter o dano muscular. Então, não é obrigatório você ter dano muscular. Menos ainda você ter dor muscular, que é a dor muscular tardia. Então, a dor muscular, ela não acontece em todo mundo, ela não acontece em todos os tipos de treinamento e ela não é pré-requisito para ter ganho de massa muscular. Uhum. O que pré-requisito é você colocar um esforço na fibra muscular maior do que o músculo está acostumado. Certo. Então, se hoje você consegue se levantar de uma cadeira com o peso do seu corpo, uma vez, isso é pouco esforço. Mas se você consegue fazer isso 30 vezes, então, assim, se você fizer 30 vezes, no outro dia, talvez você vai ver que talvez você não consiga fazer naquele momento, e talvez no outro dia você está com esse dano muscular. Mas quando você começar a achar fácil aquilo, você vai ter que coloca uma mochila, coloca um peso, vai aumentando. Então, conforme seu músculo ele vai recebendo ali um desafio a mais, ele vai necessitando mudar a organização muscular para conseguir dar conta daquele novo desafio. Você precisa evoluir, Você né? precisa evoluir, Uhum. né? Então, assim, aí essa evolução, a gente pode fazer isso de várias formas. O que a gente vê bem facilmente as pessoas fazendo é aumentando o peso. Mas não é só o peso. A gente tem muitas formas de evoluir o exercício para a pessoa ganhar massa muscular e ganhar força. Então, a pessoa precisa de consistência e intensidade. Né? E evolução, porque depois é sempre mantendo essa intensidade para evoluir, né? Exatamente. E uma outra coisa, treinar em jejum queima mais gordura ou isso é um mito? Tem muita gente que fica, né, nessa vou treinar em jejum, eu vou queimar mais gordura? Então vamos lá. Quando a gente faz um exercício em jejum, geralmente o pessoal faz quer colocar o que se chama de AEJ, né? Exercício aeróbio em jejum, para ele emagrecer um pouco mais. Então, quando você faz um exercício aeróbio de intensidade mais baixa em jejum, você vai oxidar um pouco mais de gordura durante o exercício. Né? Porque, assim, quanto mais baixa a intensidade do nosso treino, mais o nosso corpo vai usar do metabolismo de gordura. Vai usar de gordura para fazer aquela atividade. Uhum. E aí, se você está em jejum, você não tem nem carboidrato ali circulante fácil, então você tende a usar um pouco mais desse substrato para fazer, dar conta daquele exercício. Só que essa quantidade de gordura que é oxidada a mais, ela é mínima comparado ao estado alimentado. Ela é irrisória, ela não é suficiente para fazer você emagrecer no médio e longo prazo. Então, os estudos que comparam exercício aeróbio em jejum com exercício no estado alimentado, eles mostram o mesmo resultado de emagrecimento, não tem diferença nenhuma. Então, assim, se você vai treinar em jejum ou não, você tem que fazer isso de acordo com a sua dinâmica de vida. Então, tem pessoas que acordam de manhã e não tem fome nenhuma, então elas podem treinar em jejum. E tem pessoas que acordam de manhã, como diz o outro, brocada ali, querendo comer. Uhum. Então, é basicamente isso. Então, o jejum, o exercício em jejum, ele nem vai atrapalhar o seu resultado e nem vai potencializar. Ele é neutro nesse sentido. E, às vezes, depende também da fase que você tá. Porque, por exemplo, a pessoa quer numa fase de emagrecimento, ela tá ali, primeiro ela perdeu gordura, ok. Agora ela quer um outro momento. Ela já perdeu gordura, ela já tem um percentual de gordura super baixo e ela continua treinando em jejum. Eu tive até uma colaboradora minha que comentou comigo. Ela fazia esse treino de jejum, é meio magrinha, tem percentual de gordura bem baixinho, e ela começou a perder músculo também, treinando em jejum, porque ela não estava se alimentando bem, já é magra, e estava começando a trazer prejuízo para ela naquele tipo de treinamento, né? Geralmente isso está mais ligado até o contexto geral da alimentação dela, e não assim relacionado a treinar em jejum, entendeu? Então, assim, beleza, o que a gente precisa, assim, se a gente for pensar no ganho de massa muscular, do ponto de vista nutricional, a gente precisa ter ali um total de calorias ali no dia para atender aquela demanda da pessoa, e precisa ter uma quantidade um pouco aumentada de proteína. E essa proteína, o ideal é que ela seja distribuída ao longo do dia. Uhum. Então, o que acontece se a pessoa... E, por exemplo, o primeiro horário para a gente consumir proteína seria de manhã. Pode ser antes do treino ou pode ser depois. O importante é que seja marginal ao treino. Aí, quando a pessoa, às vezes, ela treina de manhã em jejum e depois, às vezes, ela faz o jejum, ela nem... Demora demais para comer, então ela já começa a ter um prejuízo ali nesse momento. Claro que se a pessoa comer mais proteína em outros horários, isso vai ser, às vezes... Compensado. Não compensado, mas, assim, minimizado ali o efeito, entendeu? Tá. Mas, assim, o fato de eu treinar em jejum vai me comprometer meus resultados? Só se você não comer marginal ao treino. Se comer marginal ao treino com proteína, tiver uma alimentação adequada ali, você não vai ter comprometimento, não. E o mundo ideal? O mundo ideal é você perder gordura, né, e ganhar massa muscular.
qual é a melhor estratégia para isso acontecer? Tanto aí te aproveitando aqui do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista do exercício. Tá, vamos lá, pergunta difícil. A gente eu não acho que eu ia te trazer aqui para te perguntar. Na verdade, quando a gente vai falar disso, né, de perder gordura e ganhar massa muscular, eu quero fazer os dois, eu falo ao mesmo tempo. Estratégia pato, né? Sabe qual é a estratégia não, pato? Qual é? Pato, nadar e voar, qual que faz melhor? Nem os dois é ruim, nem nada, nem voa direito. É o pato, vamos um passo de cada vez. Pato, então, assim, na verdade, assim, quando a gente vai pensar em hipertrofia, por exemplo, ganho de massa muscular, a estratégia nutricional ela é bem diferente da estratégia nutricional de emagrecimento. Certo. Então, assim, calorias são diferentes, a quantidade de proteína, a necessidade de distribuição, tudo é diferente. Entendeu? As coisas que você vai comer são as mesmas coisas, mas, assim, a distribuição disso e a quantidade é diferente. Certo. Então, se o meu objetivo é ganhar músculo, o ideal é que eu faça uma dieta específica para isso. Tá. Se meu objetivo é perder gordura, o ideal é que eu faça uma dieta específica para isso. É possível conseguir os dois ao mesmo tempo? Mas vai ser o tal do pato. Não vai ser tão eficiente nem para um, nem para outro. Então, você divide basicamente em fases. Isso. Vamos numa fase inicial, que é a fase inicial que você vai perder gordura, e depois numa segunda fase você vai ganhar Exatamente. Massa. É claro que, por exemplo... preservar a massa, né? Você preserva a massa. Dá para ganhar também. Dá para ganhar também. Mas, geralmente, assim, o ganho de massa muscular em dietas de emagrecimento, ele acontece muito quando a pessoa é destreinada. Ou quando a alimentação dela é muito ruim. Por exemplo, às vezes eu pego uma pessoa que não é difícil, vamos combinar. É bem comum. Então, por exemplo, às vezes eu pego uma pessoa que ela até treina, ela faz a musculação, mas ela não faz bem feita e ela tem um consumo muito baixo de proteína. Então, às vezes, eu faço a dieta de emagrecimento para ela, de perda de gordura, déficit calórico, só que com mais proteína. Aí eu monto para ela um treino um pouco melhor. Aí, quando ela vem depois na consulta, ela ganhou massa muscular e perdeu gordura ao mesmo tempo. Entendi. Em sedentário, isso é batata, sempre acontece. Tá? Agora, assim, quando a pessoa já é melhor treinada, o mundo ideal é você fazer alternância ali dos estímulos, entendeu? Entendi. Então, se eu pegar ali um prazo de 1 ano, aquela pessoa que ela vai alternando a dieta de emagrecimento com a dieta de hipertrofia, ela vai ter o melhor resultado estético ali depois de 1 ano. E tem um tempo, quantas vezes por semana a pessoa realmente precisa para ver mudanças no corpo? Assim, você já citou um pouquinho do HIIT, mas tem que ter um tempo mínimo ali de treino durante a semana para ter esse resultado? Então, assim, para ganhar massa muscular, a gente tem estudos com 1 vez por semana já promovendo algum ganho de massa muscular. Mas é um ganho modesto. Né? Então, assim, de uma maneira geral, a maior parte das pessoas elas vão conseguir ter benefícios para ganho de massa muscular treinando 2 vezes por semana cada agrupamento muscular. Cada agrupamento muscular. Então, se ela treinar o corpo inteiro no dia, ela vai 2 sessões por semana. Se ela for dividir, sei lá, metade do dia superior, metade inferior, ela vai 4 vezes por semana. Entendi. Pode ir todos os dias, mas desde que fracione... Por isso que você meio que, assim, acredita, eu recomendo que a pessoa faça exercício que vai treinar o maior grupo de grupamento muscular em cada tipo de exercício. Isso é sempre, mas mais importante ainda quando ela vai menos vezes por semana na academia. Aí ela realmente tem que priorizar os exercícios de trabalho máximo de músculo ao mesmo tempo. E na parte cardiovascular, também, 2 a 3 vezes por semana para ter um bom estímulo cardiovascular. Por exemplo, esse protocolo que eu falei do Martin Gibala, que é de 3 tiros de 20 segundos, são com 3 vezes por semana. Eu nunca li um estudo que 2 vezes por semana, usando aquele protocolo, deu resultado. Entendi. Talvez tenha. Né? A gente tem outros estudos que com 2 vezes por semana a gente tem uma melhor aptidão cardiorrespiratória, mas a gente pode tentar generalizar falando que entre 2 e 3 vezes por semana é o mínimo para a pessoa ter bons resultados. E aí, caminhando aqui para o final, né, sobre isso, sobre essas estratégias. Treinar todos os dias ajuda ou é importante o descanso? Em qual situação? Porque às vezes a gente fala assim, vamos musculação, você precisa ter o descanso para depois treinar novamente. Como que você vê isso? Então, a gente sim precisa do descanso, só que o descanso ele é baseado no tempo que você demora para recuperar o seu corpo. Então, isso vai depender do tipo de treinamento que ela está fazendo, do nível de condicionamento que essa pessoa tem, então de uma série de variáveis. Então, por exemplo, se eu vou para a academia todos os dias fazer musculação, mas eu divido o treino em 3 partes, por exemplo, eu vou estar treinando cada uma dessas partes 2 vezes por semana. Eu vou ter um descanso de 48 a 72 horas para cada parte dessa. Então, se eu treinei coxa hoje na segunda-feira, amanhã eu treinei os músculos que empurram, por exemplo, peito, ombro e tríceps, e no outro dia eu treinei costas, bíceps e abdômen. Quando for treinar de novo, por exemplo, vamos dizer que é segunda, e na quinta-feira eu vou treinar a perna de novo. Eu tive 72 horas de descanso para a parte muscular. Então,
Agora sim, eu posso treinar todos os dias o mesmo grupamento muscular? Pode, se o método não for muito intenso e o volume de treino for bem baixo. Se for, por exemplo, uma série só de leg press todos os dias. Você vai conseguir recuperar isso em 24 horas. Uhum. Agora, se um treino completo, 3 séries, 3 exercícios, você não vai recuperar. Entendeu? E por que é importante isso? Fala esse descanso do grupamento muscular e dessa recuperação. Então, porque assim, a gente pensa o seguinte, quando a gente tem o que a gente chama de curva de supercompensação. Então, quando a gente está... Vamos dizer que a nossa força está aqui. Ó. Seria bom se tivesse um gráfico, mas talvez o pessoal vai conseguir entender. Vamos dizer que você está aqui. Sua força, vamos dizer que sua força é 10. Certo. Aí, quando você vai fazer um estímulo muscular, a sua força, o seu desempenho muscular, ele cai lá para 8, por exemplo. Uhum. Então, você teve um dano ali, você teve perda de função. E ele caiu. E aí, o que acontece? Aí a gente tem um período de recuperação, que ele chega ali nos 10 de novo, e aí depois a gente tem um período de supercompensação. Aí, quando eu tenho que treinar de novo? No pico dessa supercompensação. E aí eu vou dar o mesmo nível de esforço. Aí do 10, agora minha supercompensação vamos dizer que está no 12. Uhum. Aí quando eu dou esforço de novo, agora ela vai pro 10, ela não vai pro 8 mais. Uhum. Aí se eu esperar de novo, ela vai de novo. Aí eu vou fazendo uma curvinha. Isso aqui é o anabolismo. Exatamente. Agora imagina aí que assim você consegue... Aí eu consigo ganhar. Agora imagina que eu tô aqui, no 10. Aí eu faço um esforço, eu fui pro 8. Aí eu tô me recuperando ali, tô chegando no 9, eu já dou outro esforço. E outro esforço, e outro esforço. Então, a fibra, ela se estira, ela precisa se recuperar, certo? Então, assim, na verdade, são alguns fatores ali bioquímicos que a gente tem na fibra muscular. Não é só o dano muscular. A gente tem perda de, por exemplo, de glicogênio, de ATP-CP. Você tem ali, e assim, todo o processo ali de anabolismo, ele tem um período para você conseguir otimizar ele. E assim, então por isso que é importante a gente respeitar isso. Agora, quanto tempo até uma sessão de treino? Aí depende do quanto você desgastou do músculo. Então, por exemplo, se você pega um atleta, um fisiculturismo, ele vai fazer um nível de treino tão intenso e tão desgastante que vai lá para baixo. E aí, consequentemente, a supercompensação dele demora vários dias. Agora, se você fez um estímulo mais leve, isso ali é pequeno e você consegue recuperar mais rápido. Então, se você não recupera isso, você não só não vai ter uma otimização do resultado, como você ainda tem chance de se machucar, de se lesionar, o seu desempenho começa a cair. É o que o pessoal chama de overtraining. Não é tão simples ter isso fazendo só musculação, mas a população geral, vamos combinar que não é tão comum. Não é comum, é mais mas difícil. É porque o mais é a combinação de erros do treinamento, eu percebo mais que as pessoas fazem, né? Que às vezes começa ali naquele gás, não mantém a consistência com o tempo, aí depois faz muito, depois não faz nada, enfim, é mais a inconsistência mesmo. É isso. Mas aí, Bruno, muita coisa também para falar, mas o que é que você queria aí deixar de mensagem que você julga importante, interessante para a galera aí, a respeito de exercício, quem tem tempo, quem não tem tempo, o que ela deveria fazer, o que ela deveria começar, qual start ela deveria dar? Então, assim, eu acho que existem várias formas da gente fortalecer o músculo. A gente está falando muito da musculação, que aí o pessoal sempre associa ali a musculação da academia, né, de equipamentos, mas a gente tem como fazer fortalecimento muscular de outras formas. Algumas aulas, ginástica localizada, tem crossfit ali que tem as suas particularidades, mas tem um estímulo ali muscular. Você tem várias formas de fortalecer o músculo, mas isso é importantíssimo a pessoa fazer. O que a pessoa precisa entender é que não é só o exercício que ela gosta. Então, qualquer tipo de exercício, de atividade física, tem o seu benefício, né, que seja mental. Mas se a gente estiver pensando em função, em ganhos, a gente tem que fazer aquele que é o melhor exercício. Então, essa junção de exercício muscular com exercício cardiovascular, a pessoa todo mundo deveria encarar isso como uma obrigação da vida dela, né? Como uma responsabilidade, como um autocuidado, um amor próprio. Estou fazendo algo muito positivo para mim. Então, por mais que num primeiro momento seja difícil levantar do sofá e fazer isso, ela tem que entender que aquilo ali vai trazer um benefício grande para ela, e depois que ela começar a fazer, ela não quer voltar para aquela situação anterior. Isso é muito comum com pessoas que foram muito tempo sedentárias. Você vê que depois quando ela percebe aqueles benefícios do exercício, ela já, cara, não quero mais sair daqui. Eu não quero perder mais aquilo. Então, eu acho que realmente dar o primeiro passo é mais difícil, só que ela tem que entender que pouco exercício já traz esse benefício. Então, ela pode começar realmente com esse mínimo. Ela só não pode se manter ali sentada no sofá. Não ter consistência, né? E não ter consistência. E os benefícios do exercício, vão muito além da estética, muito além, né? Então, ele é um efeito
antioxidativo, anti-inflamatório, melhora mitocondrial, melhora de VO2, melhora de longevidade, melhora das doenças, pressão alta, diabetes, circunferência abdominal, infarto, AVC, enfim, é uma infinidade. E aí eu costumo aqui falar para o pessoal o seguinte, se você está esperando abrir um espaço na tua agenda para colocar o exercício físico, eu sinto muito te dizer, isso não vai acontecer. Ou você coloca isso como uma prioridade, como o Bruno falou, como algo que é para tua autoestima, para o teu amor próprio, ou você vai passar o resto dos seus dias limitado do ponto de vista de saúde cardiovascular e até para fazer as suas atividades diárias, como ir ao mercado, fazer um xixi, sentar no vaso para fazer um cocô. Então, pense nisso como uma pílula de saúde mesmo, porque eu sempre falo sobre isso aqui, que é uma pílula de saúde que traz benefícios enormes para a saúde cardiovascular. E para a saúde mental, e para a saúde neurológica, e para todas as outras áreas. Bruno, então deixa aí tuas redes sociais para o pessoal te seguir também, para ter mais informação, para conseguir conhecer você e teu trabalho. Tá, o meu Instagram é o Fischer Bruno, né? Meu nome é ao contrário ali, Fischer Bruno. Eu tenho um canal no YouTube também, que ainda tá meio devagarzinho, mas em breve vai ter bastante conteúdo lá. Vai ter muita lá. coisa lá. Procurar por Bruno Fischer, acredito que a pessoa encontra também. E aí eu quero pedir para você curtir, compartilhar, mandar esse vídeo no grupo de amigos, se inscrever no canal, fazer um comentário, me ajudar a que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante que pode levar saúde para o restante da população. O meu Instagram é doutora Yara Aguiar e esse foi mais um Por Você de Coração.